Deus é contigo, fala para ele. Amém. Você crê nisso, irmãos? Que Deus é na tua vida, em nome de Jesus. É um texto grande, mas hoje eu queria falar sobre ir com fé, sabe, se arriscar. Para que a gente possa viver coisas maiores, a gente precisa se arriscar. A gente precisa ir com fé. Irmãos, eu queria ler algumas coisas aqui rapidinho antes de começar. Alguém aqui já teve naqueles dias em que você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não tinha esperança nenhuma? Eu já passei por dias assim, amados. Sabe aquele dia que você diz assim, era melhor nem ter nascido? Eu não sei quem já passou por isso. Seja sincero, amados, eu já passei por isso. Sabe, são dias assim que a gente está com dor na alma, no espírito, no corpo. Sabe aquele dia que você preferia ser um animal tipo um avestruz? Sabe, enfiar a cabeça dentro do buraco para não ver ninguém te ver? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já imaginei e já tive dias assim que a gente fala assim, minha vida não tem sentido. Sabe, para que eu estou vivo? Por que será que eu estou respirando ainda? Eu não sei, irmãos, mas sabe aqueles momentos em que a gente olha e fala assim, eu acho que eu fui esquecido por todos, por Deus, pelas pessoas, pelos meus familiares. Ninguém percebe a minha presença. Será que eu mereço estar vivo? Irmãos, eu imagino que aqueles 4 leprosos, eles estavam assim. Todos aqui eu creio que já ouviram, cansaram de ouvir falar sobre essa doença, a lepra. A lepra, para quem não sabe, eu vou ensinar de novo, era uma doença que não tinha cura se não fosse um milagre de Deus. Então a pessoa sabia que quando ela pegasse a lepra, ela ia somente ir para um lugar isolado e lá ia morrer, se não fosse o milagre de Deus. Então, é tão interessante que aqui não fala só dos 4 leprosos, mas fala de toda uma cidade que estava morrendo de fome. Depois eu queria que vocês em casa lessem o texto anterior, que você vai ver que eles estavam comprando estrume, vendendo cabeça de jumento muito caro, porque não tinha que comer. E vai dizer um pouquinho antes que 2 mães combinaram assim, ó, eu dou o meu filho para nós comermos ele e amanhã nós come o meu, ou come o seu. E vai dizer que a outra não quis fazer. Olha para você, chegou em estado de fome que uma mãe chegou a comer o seu próprio filho. Tenta imaginar, irmãos, que situação é essa para quem é mãe aqui? E a Bíblia diz, irmãos, que o amor que chega, vamos dizer assim, um pouquinho perto do de Deus é o de quem? De uma mãe. Imagine chegar a uma situação de fome que você tem que cozinhar o seu próprio filho. Eu queria que vocês, essa noite, quando eu estivesse ministrando, pudessem entrar um pouquinho nessa história, se colocar no lugar desses leprosos, mas também se colocar no lugar dessa cidade. Porque não era só leprosos que estavam morrendo, porque a vida deles era morrer dali para frente, mas era uma cidade também que estava morrendo de fome. E aí, amados, eu não sei vocês, eu já passei fome, e é uma situação que eu não desejo para ninguém. Eu tinha que beber água e dormir mais cedo para enganar a fome. E nós passamos vários dias. Eu jogava no Mato Grosso e cortaram um negócio com a prefeitura, o nosso salário cortou. E eu lembro que na época eu ganhava pouco e alguma coisa eu mandava para minha mãe, então não tinha muita coisa. Então assim, eu queria que vocês se colocassem um pouquinho aqui em quem já passou fome. A gente dormia e acordava de madrugada, o estômago parecia que tinha um bicho dentro. Quem já passou fome sabe como que é. E eu creio, irmãos, que essas pessoas, esses leprosos, não tinham mais esperança. Eu não sei como que você entrou aqui diante dessas séries de mensagens,
que Deus tem coisas maiores. Talvez você ouviu falar, irmão falar, cooperador falar, pastor falar, diácono falar, e não aconteceu nada na tua vida. E talvez você entrou aqui, eu cansei dessa coisa de coisas maiores. Eu quero declarar sobre a tua vida, mesmo que você esteja com esse pensamento, eu declaro em nome de Jesus que você vai viver coisas maiores. Talvez você está como essas pessoas, passando uma dificuldade que talvez você acha que não tem esperança. Você olha para lá, não tem esperança, olha para lá, não tem esperança, para lá, para cá, para lá, não tem esperança. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua história. Amanhã é dia de notícias boas sobre a tua vida. Você vai viver coisas maiores amanhã. Escuta o que eu estou te falando. Eu creio, amados, que a maioria aqui dessa cidade, eu falo, não tem esperança para nós. Nós vamos todos morrer. E eu creio que nós já imaginamos isso. Eu não achei que estaria aqui hoje, em 2024, ainda mais ministrando aqui. Mas eu creio que eu e você estamos aqui por causa dele, para a glória dele, para o louvor dele, porque tudo é sobre ele, amados. Muitos falavam que nós íamos morrer, muitos falavam que nós não passaríamos de poucos meses, muitos falavam que nós não íamos chegar em lugar nenhum, e hoje nós estamos aqui de pé para a honra e glória do Senhor. A minha palavra para você hoje: tenha fé, se arrisque, sabe, não tenha medo. Deus tem coisas maiores para você, Deus tem coisas melhores para você, mesmo que hoje você não esteja vendo com seus olhos, mas olhe com os olhos da fé, que amanhã Deus estará fazendo coisas maiores e melhores sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que você olhe para mim e fale assim: pastor, a minha casa está destroçada, o meu casamento está à beira de um divórcio, os meus filhos não querem sair das drogas, o meu esposo está bebendo, a minha esposa não quer saber de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, assim como aconteceu nesse lugar, que aquele escudeiro, aquele homem não acreditou do que o profeta falou. Eu quero ser aqui hoje profeta de Deus sobre a tua vida. Amanhã você vai ver um milagre. Eu não sei para quem Deus está falando, mas amanhã alguém aqui vai testemunhar um milagre para a glória de Deus, amados. Eu não posso falar para todos porque eu não sou Deus, mas eu creio que uma pessoa amanhã terá testemunho para contar aqui. Vamos lá, pastor, versículo 1. Então eu queria que você refletisse essa noite nessa palavra. Não, capítulo 7, versículo 1. Amados, a palavra vai dizer que o profeta chega para aquele homem e fala assim: escuta a palavra. Eu não sei como que está na versão, está dizendo, ouçam a palavra do Senhor. Amados, nós precisamos tomar posse quando Deus declara uma palavra sobre nós. Amados, o mais importante não é nós, não é o pastor, não é os obreiros, não é os líderes, não é nada sobre nós, tudo é sobre a palavra que é liberada sobre as nossas vidas. Porque, amados, se nós olharmos para Pedro, ele tinha pescado a noite toda, não aconteceu nada, mas Jesus dá uma palavra para ele, e ele diz assim: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu quero que você essa noite não escute eu, mas escute a palavra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí olha só, irmãos, é interessante que ele fala: escute a palavra, ou ouça a palavra, assim diz o Senhor, quando? Depois dos dois pontos, amanhã, por volta desta hora. Tem alguém aqui que está recebendo em nome de Jesus? Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria. É amanhã, irmãos. Eu quero dizer, quando há uma palavra, há um tempo determinado de Deus sobre a nossa vida, e Deus está declarando isso sobre a minha e sobre a tua vida. Amanhã, eu e você viveremos coisas maiores e melhores para a glória de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas Deus tinha me falado, quando eu nem acreditava ainda, que eu estaria aqui essa noite. Hoje eu tenho certeza disso, mas eu já cheguei a duvidar da palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não sei como que você é, mas Deus já usou muitos homens e mulheres de Deus para profetizar sobre a minha vida, sobre a vida da minha casa e sobre a vida desta igreja. E chegou um tempo que eu duvidei se realmente era isso mesmo. Mas eu estou aqui hoje para declarar sobre a tua vida, que assim como eu creio, eu quero que você saia daqui crendo que há uma palavra sendo liberada sobre a tua vida, no nome de Jesus. E aí vai dizer o versículo 2, irmãos, eu acho muito interessante, que vai dizer que
Bora? Vai dizer que o oficial, mas na outra versão, vai dizer que o escudeiro não acreditou na palavra. Amados, a pior coisa para um ser humano é não acreditar, não é na palavra do homem, é não acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem direção. A Bíblia diz assim: passam céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumprirá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero falar para você hoje: não duvide da palavra de Deus sobre a tua vida essa noite. Não faça como esse escudeiro. Porque, amados, quem duvida da palavra de Deus tem consequências graves. Quem aqui já conheceu pessoas que duvidaram da palavra de Deus e ficaram em cima de uma cama? Perderam o emprego, perderam o cargo, perderam a família, porque não acreditaram numa palavra de Deus que foi liberada através de um homem e uma mulher de Deus. E quais são as consequências, pastor? Olha só, irmãos. Você verá, lá na parte B, lá embaixo, você verá com os próprios, mas o quê? Coisa alguma. Amados, eu não sei vocês, mas a Bíblia diz assim, que quem crê tem a vida. Quem crê tem a vida, e quem não crê tem a morte eterna. Amados, ele duvidou da palavra de Deus. Mas ele não só duvidou da palavra de Deus, ele duvidou do poder da palavra de Deus, que estava sendo liberado através de um homem de Deus. E é tão interessante que versículo 3 vai dizer que o profeta, ele não duvida, pelo contrário, ele acredita na palavra que ele está liberando. Porque quem conhece a palavra sabe o poder da palavra. Tem alguém aqui que está entendendo o que eu estou falando? Quem conhece a palavra, quem tem intimidade com a palavra, sabe que a palavra é viva, é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer outra espada, amados. Ela não vai e volta vazia. Ela produz os frutos. E aí é muito interessante que o profeta confiava na palavra, mas ele não só confiava, ele também acreditava na palavra. E ele vai dizer assim, ó: você vai ver com os teus olhos. Sabe o que ele estava dizendo? Ó, Deus vai te mostrar, Deus vai mostrar o poder dele, mas você não vai comer de coisa alguma. Tem pessoas que muitas das vezes Deus está falando com ela e ela não acredita, e por isso que muitas das vezes o milagre começa a acontecer, o mover de Deus começa a acontecer, e ela não experimenta nada, não come nada, não usufrui de nada. As bênçãos caem do lado e ela não usufrui de nada. Eu não sei para vocês, mas a pior coisa, irmãos, é ver uma mesa farta e não poder? Não poder? Irmãos, os irmãos que estão, às vezes, quando está no jejum, ou quem faz dieta, hipertensão, diabetes, é difícil, né, irmãos? Você chega numa mesa farta e só olhar não poder comer? Dá uma agonia. E ainda vai dizer o texto que ele não podia nem ver, nem tocar e nem comer. E aí agora, amados, a Bíblia vai falar de 4 leprosos. Próximo versículo. É interessante. Eu já falei para vocês, leprosos eram pessoas que estavam separadas, excluídas. Eu não sei se alguém entrou aqui essa noite, mas eu já passei dias assim, em que eu me sentia um leproso. Eu me sentia um excluído. Eu me sentia um desacreditado. Minha esposa acreditava em mim, pessoas acreditavam em mim, meus filhos acreditavam em mim e eu não acreditava. Amados, eu já me senti um sem futuro. Não sei se vocês já passaram por isso, porque muitas das vezes o diabo quer colocar isso na nossa mente. Ele quer nos destruir, sabe? Esses homens aqui, eles eram os improváveis. Leprosos, amados, queria dizer morte, separação, está excluso. Você não pode estar com as pessoas, você não tem futuro. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez disseram isso para você, ou talvez o diabo tenha soprado isso no teu ouvido. Eu quero dizer para você, para esses leprosos teve sim, Deus mudou a vida deles, e Deus vai mudar a minha vida e a tua vida para a glória do nome dele, amados. Para esses homens só restava a morte. Eu creio que o assunto entre eles era assim: nós vamos morrer, nós já somos leprosos, e agora com fome, não vai morrer. Eu creio que a conversa da roda era essa. Não tem mais jeito. Eu creio que eles falavam assim: se correr, o bicho, se ficar. Eu creio que era mais ou menos isso, irmão. Porque já era leproso e ainda com fome. Mas é interessante, irmãos, que eles falaram assim: se nós entrarmos
e morrer, acabou, nós vamos morrer mesmo. Mas e se nós entrarmos e vivermos? O que eu quero trazer aqui para você essa noite, eu não sei, Deus está mandando eu dizer isso para alguém aqui essa noite. Tem pessoas que estavam querendo uma resposta de Deus. Eu entro ou fico esperando? Eu tomo atitude ou fico aguardando? Eu faço ou deixo Deus fazer? Deus está mandando falar para você assim, ó, arrisca, entra, vai com o Senhor na frente, ora a Deus que Ele vai entrar com providência. Porque, amados, é o que eu acabei de falar do tema, é se arriscar, é sair da zona de conforto. Deus quer te levar para lugares melhores e maiores. E eu não estou falando de ministério, eu estou falando de vida com Deus. Eu estou falando de bênçãos que Deus tem para a tua vida. E aí, amados, é muito interessante que aí eu creio que um falou assim, vamos. É mais ou menos aqui, né? Se a gente voltar, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então vamos se arriscar. E aí, amados, vai dizer que eles vão. E eu creio que um falava assim, não vamos ter medo não, vamos lá. E aí eu queria ler um texto para você, não está aqui, mas Isaías 41:10, eu quero que você levante a tua mão, que eu quero ler ele como profecia sobre a tua vida em nome de Jesus. O Senhor está falando para você aqui essa noite, ó. Por isso não temas, eu estou contigo, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu segurarei com a minha mão, a tua mão vitoriosa. Deus está te dando vitória aqui esta noite, não tenha medo, Ele vai te ajudar no nome de Jesus. Enfrente o perigo, sabe, amados? Arrisque, vá com fé. No negócio do WhatsApp da minha esposa estava dizendo assim, ó, tenha fé e não medo. Versículo 5, amados. Ao anoitecer eles se levantaram e você está entendendo aqui que Deus está mandando te dizer? Eles se arriscaram. Eles não olharam para trás. Por quê, irmãos? O que eu aprendo? Para viver coisas maiores, a gente precisa se arriscar. Para viver coisas maiores, a gente precisa se aprofundar na presença do Senhor. Para viver coisas maiores, a gente vai ter que olhar não com os olhos carnais, mas com os olhos da fé. A gente precisa ver que já aconteceu no nome de Jesus, amados. Só que é tão interessante que aí agora eu vou te dar uma razão. Eu te dei a fé. Vai dizer o texto que eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, eles viram, observaram. E aí Deus está mandando dizer para alguém aqui essa noite: observe, avalie, olhe, faça o reconhecimento de campo, mesmo que Deus mandou você ir. Não é porque Deus mandou você ir que você tem que ir de qualquer jeito. Crente não pode andar de qualquer jeito. Crente tem que andar revestido de oração, de jejum, de palavra. Crente tem que andar revestido da direção de Deus. Ele sabe que Deus vai com ele, mas ele precisa perguntar: e o Senhor está comigo? Versículo 6, amados. E aí é isso que eu acho lindo, e eu peguei isso para mim, irmãos. Olha o versículo 6. Pois o Senhor já tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com os cavalos e carros de guerra. E de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis. Eu não vou ler tudo, mas sabe o que está dizendo esse texto? Que quando eles entraram na cidade, que estavam com medo de morrer, vai dizer que não tinham ninguém. Quem pegou aqui? Não tinha. Por que não tinha ninguém, pastor? Quem aqui está entendendo o que Deus está falando? Não tinha ninguém porque antes deles irem, Deus já tinha preparado a vitória. Antes de você chegar, Deus já vai preparar a vitória. É assim que Jesus faz, amados. Eles estavam com medo de morrer, mas quando eles entram, vai dizer que o Senhor tinha feito eles ouvirem um som de cavalos e carros de guerra, ruídos, e eles fugiram e abandonaram tudo. O que eu aprendo com tudo isso aqui, irmãos? Ele sempre vai na nossa frente. Ele sempre já sabe. Ele já sabe do meu e do teu amanhã. Ele já sabe da derrota do inimigo, que ele não vai vencer eu e você, porque nós somos do Senhor. Ele já derrotou o teu inimigo. Ele sabe do teu amanhã. Ele já sabe do teu futuro. O que você precisa é ter fé e se arriscar no Senhor. Tem pessoas, irmãos, eita, Deus mandou falar, que não viveram coisas maiores este mês, porque ficaram com medo de se arriscar. Ficaram com medo de dizer sim para o Senhor. E não é para o pastor não, viu? Para a pastora, para a igreja, é para o Senhor. Versículo 7, pastor. Eu aprendo uma coisa nesse texto, irmãos. Ele sempre deixa preparado a vitória, sem você precisar lutar. Irmãos, eu não sei vocês,
Eu já passei por uma situação, e talvez alguém vai se identificar, que eu fiquei angustiado com algo que era para resolver. Só que ao mesmo tempo eu comecei a orar e jejuar. Mas ainda o lado humano começava a vir aquela, sabe, aquela dor no estômago, preocupação, e a dor de cabeça, e a insônia. Mas ao mesmo tempo orando, Senhor, tira toda a ansiedade, tira todo o mal. E eu não sei se vocês já passaram por isso. E quando chegou a situação, Deus resolveu tão simples, que eu não senti nada. Por quê? Deus deixa preparada a vitória sem eu e você lutarmos. Concordam comigo? Amados, versículo 8, pastor, vamos lá. Eu acho lindo isso, irmãos. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, e pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Amados, os leprosos eram o quê? Falam para mim. Improváveis, excluídos, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Você lembra daquele texto? Os primeiros serão, e os últimos serão. Irmãos, aqui acontece, é isso que acontece na minha vida e na tua vida. Tem pessoas que estavam duvidando que não ia acontecer, e você vai envergonhar eles, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio no nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Os últimos serão os primeiros. Vai dizer que não foi o povo que comeu primeiro, foram eles a comer primeiro, foram eles a beber, foram eles a pegar prata, foram eles a pegar o ouro, foram eles a pegar as vestes, amados. Aqueles que eram improváveis, aquele que as pessoas não davam nada, que ia morrer. Deus muda a história em um único dia. Deus está mandando dizer para alguém: Deus vai mudar a tua história amanhã, é dia de contar testemunho. O que eu aprendo aqui, irmãos, Deus pega o improvável e faz ele viver coisas extraordinárias. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir com fé, com oração, você tem que se arriscar. Você precisa entender que você precisa se lançar no mundo da fé. Pare de ficar em cima do muro. Eu sirvo a Jesus uns dias, eu sirvo ao mundo outro. Não, Jesus quer te dar coisas maiores. Entrega a tua vida para Ele, confia nele, entrega o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará sobre a tua vida e a tua casa, no nome de Jesus. Versículo 9. E aí, amados, só quem tem a presença vai entender isso agora. Acho que vocês não estão aqui não? Só quem tem a presença vai entender isso agora. Pode ler lá, eu não vou ler não precisa ler alto não, só ler para vocês. Amados, o que eu aprendo com isso aqui é que quem tem a presença de Deus, ele não é egoísta. Quem tem a presença de Deus, ele não pensa em si só. Ele não pensa nele. Ele vê o faminto, ele vê o desesperado. Ele diz assim: hoje é dia de boas novas, boas notícias. Ele diz assim: ó, nós estamos calados. E aí agora Deus vai pegar alguns. Deus não te chamou só para vir para a igreja, só para derramar as bênçãos dele sobre a tua vida. E Deus está te fazendo próspera. Deus te abençoando, está abençoando a sua casa, a sua família, financeiramente, emocionalmente, familiarmente. Mas o que eu aprendo com esses 4 leprosos, irmãos? Hoje é dia de você sair daqui e começar a anunciar boas notícias. É dia de você sair daqui e começar a anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Por quê, pastor? Porque esses homens, eles eram excluídos. Eles poderiam falar assim: eu vou comer, nós vamos comer, e eles que se lixem, para não falar outro palavreado. Não é isso, irmãos? Eles poderiam falar: eles não estão aí para nós, eles que morram. Mas quem tem a presença, quem entende que foi abençoado, que a graça chegou até ele, ele não pensa nele. E aí o versículo 10 diz isso. Eles foram. O que eu aprendo com tudo isso aqui, amados? Você veio para a igreja, Jesus já alcançou a tua casa, a tua vida, a tua família, está te fazendo prosperar, abriu as portas, tem colocado sobre você os anjos dele. Mas olha aqui, irmãos, vai dizer que eles assumem uma postura. Nós precisamos anunciar as boas notícias.
Nós precisamos agora ser atalaias do Senhor. Nós precisamos agora ter uma atitude, uma postura, que eu também preciso me ajuntar a esse exército, porque tem pessoas morrendo de fome lá fora, e eles estavam morrendo de fome de comida física. Mas eu vou falar para você aqui essa noite, tem pessoas ao teu redor, dentro da tua casa, na tua parentela, na tua família, que estão morrendo espiritualmente, e você que vai anunciar essas boas novas lá no nome de Jesus. Nossa, agora não teve muito glória a Deus? Pastor, como que eu anuncio? Versículo 12. Quando você anuncia, irmãos, vai sempre ter os incrédulos. Porque vai dizer que eles chegam, anunciam aos sentinelas, e anunciam o rei, e o rei fala assim: isso é armadilha. Eles estão querendo nos pegar, para a gente ir lá, e depois quando a gente for, eles vão pegar a gente e vão matar a gente. Eu não sei se você está entendendo. Para quem aqui está com uma célula aberta, para quem aqui é líder, para quem aqui é auxiliar, anfitrião, para quem aqui tem procurado cumprir o ídolo do Senhor, irmãos, a gente prega o evangelho e sempre tem um incrédulo ali. Você convida e, irmãos, tem pessoas que eu estou convidando há 9 meses para a célula de agora. Essa semana eu tive uma bênção lá, terça-feira, não vou falar nome para não expor ninguém. Falei para ela, eu estava orando pela senhora há 9 meses, e ela passou na rua e eu fiz o convite de novo. Tinha feito o convite de carta, e ela falou assim: eu só estava esperando você me convidar. Eu não sei se você está entendendo, as pessoas só estão esperando você anunciar que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas estão famintas, desesperadas. Eu fiquei envergonhado, porque eu só estava orando. Eu entreguei carta em todas as casas. E aí ela falou assim: ah, pastor, lá no meu quintal tem várias casas, então se a correspondência chegou, alguém deve ter pegado. E aí foi um tapa na cara, mas eu fiquei muito feliz, porque depois de 9 meses ela foi. E aí eu queria até falar para os líderes, auxiliares e anfitriões que estão aqui: continue convidando, continue orando, continue jejuando, que no tempo de Deus, Deus vai tocar na vida deles. Você será um anunciador de boas notícias para a glória de Deus. Você vai anunciar e as pessoas vão deixar de ser famintas para a glória de Deus. Versículo 15, pastor. Estamos indo para o final. E aí eu preciso ler, irmão. E eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás. Enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. A incredulidade acabou, porque eles persistiram. Eu não sei se você está entendendo. Não é da noite para o dia que as pessoas que você convida, que você fala de Jesus, elas vão chegar até você, até a sua célula. Há um trabalho no mundo espiritual. E aí, amados, vai dizer o outro versículo, que ao se arriscar, as pessoas vão ter que ver com os próprios olhos, amados, o que Deus está fazendo na sua vida, no nome de Jesus. As pessoas vão ter que ver com os próprios olhos o que Deus está fazendo na sua casa, na sua célula, na sua família. Eles vão ver a fartura e vão falar assim: eles não estavam mentindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é o pão da vida, Jesus é a água que jorra da fonte, Jesus cura da depressão, Jesus tira do lamaçal de pecado, Jesus é bom. Eles vão falar assim: se soubesse, eu teria conhecido esse Jesus antes. E isso vai ser através da tua vida, no nome de Jesus. Proclama, seja atalaia, seja anunciador das boas novas, no nome de Jesus. Então, para viver coisas maiores, você precisa se arriscar. Você precisa ir com fé. Para viver coisas maiores, mesmo que você não esteja vendo, você precisa dar o primeiro passo, como já foi falado aqui, amados. Se você olhar para a Bíblia, Deus nunca fez um milagre sem alguém dar um primeiro passo. Então, amados, a gente precisa entender que Deus quer também ver a nossa fé, a nossa atitude, a nossa postura como filhos de Deus. E vai dizer, irmãos, que o povo veio. Versículo 16, olha só, irmão. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim tanto um quê? Um ceá de farinha, como 2 ceás de cevada, passaram a ser vendidos por 1 ciclo de prata, conforme o... Amados, aquele homem escudeiro, oficial, ele duvidou.
da palavra de Deus. Mas o que eu quero declarar através da sua vida, através de você, da sua casa, muitos serão abençoados, muitos serão alimentados fisicamente e espiritualmente. Através da sua vida, da sua casa, muitos serão salvos, libertos para a glória de Deus. Através de você e em você, pessoas vão viver coisas maiores. Eu creio no nome de Jesus, amados. Eles vão ver que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque o que diz o texto, amados, é que aquele homem falou assim: mesmo que Deus abrisse as comportas dos céus, isso não poderia acontecer. Isso é duvidar do poder de Deus. Porque para Deus, irmãos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus pode fazer um milagre assim na minha e na tua vida. Eu não sei como que você está, como que você entrou aqui. Se está bem, glória a Deus. Se não está, eu quero trazer essa palavra para dizer para você que em um único dia Deus pode mudar a tua história. Essa semana eu recebi um testemunho de um irmão assim: rapaz, pastor, se eu soubesse, eu tinha conhecido esse Jesus, eu tinha aceitado o seu convite mais cedo. E eu fiquei feliz, irmãos. Não porque eu estou prosperando, mas porque eu estou vendo essa pessoa melhorando. E não é financeiramente, mas melhorando como marido, como pai, como amigo, como pessoa. Porque Jesus, ele não muda a sua parte espiritual. Conhece uma pessoa que se converteu a Cristo, irmãos? Deus vai mudando cada área da vida. Aí você olha assim e fala assim: Jesus, o que está acontecendo? Até hoje eu tenho uns irmãozinhos, né? Somente uns parentes que você fala e fala: não acredito nisso não, que Jesus fez isso. E aí está todo mundo vendo: não acredito não. Porque Jesus é assim, amados. Ele muda a nossa história em um único dia, irmãos. Porque Ele é o Deus de milagres. Eu não sei como que você está, mas creia que você vai viver coisas maiores. Só que você precisa entregar, sabe? Você precisa confiar, você precisa se arriscar, você precisa ir com fé, você precisa essa noite se entregar por total. Porque assim como Deus mudou a história desse povo em apenas um único dia, Ele pode mudar a tua casa, a tua família, o teu local de trabalho, a tua vida financeira, a tua vida emocional, a tua vida espiritual em um único dia. O que você precisa é tomar posse, agarrar essa palavra: Senhor, não deixe o diabo roubar do meu coração, porque eu creio que vou viver coisas maiores, Deus. E as pessoas que duvidaram vão falar assim, e você vai falar assim: ó, e aconteceu como o Senhor havia dito. E aí vai ser o nome do Senhor que vai ser glorificado, amados. Versículo 17. Eu não sou vingativo e Deus também não é, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus é que tudo tem consequências, seja boas ou ruins. Olha só o versículo 17. Ora, o rei havia posto como encarregado da porta da cidade o oficial em cujo braço tinha-se aquele lá, lembra que duvidou da palavra? Mas quando o povo saiu, ele foi à porta e, conforme o homem havia. Você está entendendo, amados? Ai daquele que duvida da palavra de Deus. Ai daquele que duvida do poder de Deus, irmãos. Aconteceu como o Senhor tinha falado. Aconteceu como o profeta tinha falado. E aí, irmãos, agora eu quero falar sobre a vida dos irmãos. Versículo 18. Eu não sei como que você está, não brinca com Deus. Sai daqui essa noite tomando posse dessa palavra. Por que, pastor, não posso brincar com Deus? Porque a Bíblia diz que Ele não é homem nem filho do homem para que minta ao meu e ao teu respeito, amém? Porque as promessas deles vão se cumprir. Talvez tem promessa que você nem lembre mais. Esta noite o Senhor vai trazer a memória sobre a tua vida, aquelas promessas que você nem lembrava mais, no nome de Jesus.
E aí o versículo 18, irmãos, vai dizer que aconteceu tudo como ele tinha falado, com detalhe, e aí eu quero declarar isso sobre a tua vida. Aquilo que Deus declarou através de um homem, uma mulher de Deus, seja hoje, seja ontem, seja 5, 10, 15 anos atrás, sobre a tua vida, vai acontecer detalhe por detalhe, e você vai lembrar. Eu lembrei daquele dia que o Senhor falou que ia acontecer. Eu lembro daquele dia que Deus usou aquela pessoa, que Deus usou a sua palavra. Eu quero declarar que vai acontecer. Pastor, e quando que vai acontecer? Olha só, irmãos. Amanhã, amados, tem alguém recebendo aí? Amanhã tem milagre, amanhã tem transformação, amanhã tem portas abertas, amanhã tem família restaurada, amanhã que você vai viver coisas maiores, e esse dia será mostrado para a glória de Deus, amados. Se coloque de pé. E eu quero falar para você que já está vivendo coisas maiores. Glória a Deus. Mas você que não está vivendo, eu quero declarar, amanhã você vai viver coisas maiores. Só que eu quero que você testemunhe para a glória de Deus. Quero que você testemunhe que Ele governa, que Ele está no controle, que Ele governa todas as coisas, que só está acontecendo por causa de Deus. Porque se tirar Deus da tua vida, você volta a ser um pé rapado, um Zé Ninguém, um leproso como aqueles homens. É assim na minha vida e na tua vida. Irmãos, esses dias eu estava orando, e aí nós assistimos um filme lá na nossa célula. E aí um rapaz que está acamado pergunta para um outro assim: o que você é? Ele falou assim: eu sou um treinador. E se te tirar o treinador? Ah, eu sou um pai. E se te tirar um pai? O cargo de pai. Ah, eu sou um esposo. E se tirar o cargo de esposo? Aí não tinha ninguém depois. Aí o rapaz ensinou para ele: antes de ser pai, antes de ser esposo, antes de ser treinador, você que está aqui, antes de ser motorista, de ser professor, de ser ajudante, aposentado, o que for, você precisa ser filho e filha de Deus. Você precisa ser servo e serva de Deus. Porque podem nos tirar tudo, mas não podem nos tirar a marca de Jesus. Te convido a fechar os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz. E assim como esses 4 leprosos que eram improváveis, se tem alguém aqui essa noite, Senhor, que o Senhor alcançou o coração, que ela possa ter a certeza que apenas um único dia o Senhor muda a história. Se tem alguém aqui, Pai amado, que estava como aquele povo passando fome, seja fome física, espiritual, emocional, nós declaramos que a partir disso, Senhor, em um único dia o Senhor também vai mudar a história deles. Eu quero declarar no nome de Jesus, Senhor, que amanhã nós viveremos coisas maiores. Amanhã o teu povo vai viver coisas maiores, e aqueles que duvidaram terão consequências sobre a vida deles. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus, Senhor, que nós somos, Pai amado, escolhidos do Senhor, que nós somos filhos e filhas de Deus. Eu te peço em nome de Jesus que através de nós, como aqueles homens anunciaram as boas notícias, as boas novas, que o Senhor nos ajude a levantar os caídos, a levantar os oprimidos, a libertar aqueles que estão presos nas cadeias, nas algemas de Satanás, do lamaçal do pecado, Deus. Que nós possamos ser os teus atalaia, usar as nossas casas, as nossas células para ganhar almas para ti, para libertar pessoas das mãos de Satanás. E que nós possamos crer, Pai amado, que a tua palavra, ela é viva, que o Senhor nos ajude a se arriscar com fé, a ir com fé, a confiar que o Senhor não falha, o Senhor não é homem e nem filho do homem para que minta ao nosso respeito, Deus. E eu te louvo, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nos ajude a viver coisas maiores. No nome de Jesus. Amados, tem alguém aqui que essa palavra tocou o coração, precisa receber uma oração? O pastor estava como esses leprosos.